Pessoal, mais um exemplo aí. Vamos encontrar então aí as assíntotas, interseção e o esboço, né? Então, primeiro, para encontrar as assíntotas, a gente tem que ficar atento nesse exercício aqui à questão do domínio. Observa que a gente tem uma raiz quadrada no denominador. A raiz quadrada, por natureza, já não aceita dentro dela número negativo. E como ela encontra-se no denominador, também não aceita o zero. Ou seja, x menos 2 tem que ser maior do que zero. Isso implica que x tem que ser maior do que 2, certo? Na hora de encontrar a assíntota vertical, a gente pensa qual é o valor que zero o denominador? X menos 2 igual a zero, x igual a 2. E aí a gente vai testar se esse x igual a 2 é ou não é uma assíntota. Mas observa que só existem valores de x maiores do que 2. Então, na hora de testar, só tem como eu calcular o limite dessa função quando x tende a 2 pela direita. Ou seja, pela direita o x é maior do que 2. Agora, x tendendo a 2 pela esquerda, o x é menor do que 2. E aí não faz sentido para esse exercício trabalhar com esse limite. Então, nós vamos trabalhar apenas com esse limite para verificar se o 2 é. Se aqui der infinito, então é uma assíntota vertical. Substituindo x por 2 aqui vai dar 0. Só que a gente sabe que não é 0 porque aqui também não é 2, certo? E esse mais aqui ele surge do seguinte. Você pensa um número maior do que 2. O 3, por exemplo. Coloca 3 no lugar do x. 3 menos 2 vai dar 1. Está dando um resultado positivo. Por isso esse mais aqui, ó. Então, raiz de 0 vai ser 0, sabendo que aqui não é 0, é um valor próximo a 0, mas positivo. E aí você tem esse tipo de situação que dá um resultado infinito. Mais com mais infinito. Então, o 2 é uma assíntota vertical. A assíntota horizontal é calcular o limite da função quando x tende a mais infinito e menos infinito. Nesse caso, apenas x tendendo a mais infinito, porque como o x tem que ser maior do que 2, não tem como a gente calcular o limite quando x tende a menos infinito, certo? Aqui, você pode pode colocar em evidência, como a gente fez em outros exercícios, mas não precisa fazer isso. Por quê? A parte de cima é constante. A parte de baixo tem o x. Como o x está crescendo, essa raiz vai continuar crescendo, e a gente já viu, quando a parte de cima é fixa e a parte de baixo tende a mais infinito ou menos infinito, a resposta é 0. Ou seja, então o 0 é a nossa única assíntota horizontal. Interseção com eixos. Interseção com eixo x e y. Interseção com o eixo x é fazer y igual a 0. Fazer y igual a 0 é pensar quando que essa função pode ser igual a 0. Ela só pode ser 0 se essa parte de cima for 0. Como ela é igual a 3, não tem como ter interseção com o eixo x. E interseção com o eixo y é fazer x igual a 0. Mas a gente já viu que o x tem que ser maior do que 2, ele não pode ser 0. Então também não tem interseção. Então não tem interseção com nenhum dos eixos. Então nós vamos fazer o esboço do gráfico. Lembrando que o nosso gráfico é só para valores de x maiores do que 2, e o x igual a 2 e o y igual a 0 são assíntotas, certo? Então, olha só, x igual a 2, está aqui a assíntota vertical, y igual a 0, está aqui a assíntota horizontal. Observa que à medida que o x vai se aproximando de 2 pela direita, que é isso aqui, o que acontece com a minha função? Ela cresce, ó, mais infinito, ela cresce, ela crescendo aqui, ó. Então, quanto mais próximo eu vou chegando de 2 pela direita, maior é o resultado da função. E ela não pode encostar nesse ponto aqui, certo? Nós não temos gráfico do lado de cá por conta do domínio, né? E à medida que o valor de x vai aumentando, a minha função se aproxima do zero. Aqui é a minha função. A função é o gráfico, ela vai se aproximando do zero. E ela não pode tocar o gráfico aqui. Então, o gráfico seria esse aí.